Olá! Estamos dando início a mais um bate-papo aqui através dos canais do Movimento Solidário Empresarial. A área de eventos, dos mais diferentes, é uma das áreas mais atingidas em função da pandemia, seja no Rio Grande do Sul, seja no Brasil e no mundo inteiro. Toda a cadeia produtiva dos eventos está sofrendo de uma forma muito intensa, a começar pelas empresas que realizam eventos. Para conversar sobre os impactos e todas as possibilidades, inovações, aprendizagens e também sobre muitas coisas boas, está aqui a Luciane Pacheco. A Luciane Pacheco é CEO da Sem Cerimônia Eventos e Turismo. Ela foi conselheira do Conherp, foi presidente da ABEOC, do Porto Alegre Região Metropolitana Convention and Visitors Bureau, foi chefe de cerimonial e relações públicas do Ministério Público. Para conversar junto comigo com a Luciane, está a Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer, e a Alessandra Fraga, consultora de imagem. Tudo bem, Alessandra? Tudo bom, Rogério? Vou me apresentar rapidamente. Sou Alessandra Fraga, empreendedora, consultora de imagem com foco em gestão da imagem profissional, coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando sobre o nosso movimento, o Movimento Solidário Empresarial, ele surgiu neste momento que estamos vivendo, onde a pandemia causou impacto nas nossas vidas, nos nossos negócios, e a nossa vida foi colocada em xeque. Então, nos perguntamos o que vamos fazer daqui para frente. Aí eu, Ana Paula e Rogério resolvemos criar esse espaço, um espaço para todos, trazendo especialistas de diversas áreas, para trazer o que estão passando, dar dicas para todos nós podermos passar por este momento, pelo menos da melhor forma. Ana Paula. Muito obrigada, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, sou fundadora do Instituto Florescer. Trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, treinamentos, mentorias, palestras. Sou consultora empresarial e escritora e faço parte deste movimento que é para todos, o qual estamos aqui buscando a melhor forma de auxiliar os empresários e empreendedores e pessoas que buscam caminhos para conseguir passar por este momento de pandemia. Rogério? Eu sou Rogério Bon, sou professor universitário de pós-graduação, palestrante na área de inovação, na área de pessoas, na área de empresas familiares. Tenho 7 livros editados e mais 2 que estão saindo nos próximos meses. Sou consultor empresarial, fundei a Tempos Consultoria há mais de 25 anos. Sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. E tenho a felicidade de conversar neste momento com a Luciane Pacheco, que é uma pessoa que conhece muito sobre eventos corporativos e sobre relações públicas. Luciane, seja muito bem-vinda aqui ao nosso bate-papo. Obrigado por abrir tua agenda para conversar com a gente. Obrigada, Rogério. Obrigada, Alessandra, Ana Paula. Agradeço o convite. Acompanho aí o movimento, né, e o bate-papo, e sempre com muito aprendizado, né, com o que vocês têm passado aí para o nosso meio neste momento. Muito obrigada. Luciane, nós sabemos que os eventos com mais de 30, 40 pessoas estão paralisados desde o início desse processo de pandemia e que o horizonte de reinício desse tipo de atividades lamentavelmente, ainda parece um pouco distante. Gostaria de te perguntar, nessa nossa interação inicial, quais são os principais impactos que a cadeia produtiva dos eventos, e em especial na região metropolitana e no Rio Grande do Sul, estão sofrendo neste momento? Na verdade, né, Rogério, a nossa cadeia é literalmente, né, uma segmentação. Nós trabalhamos com eventos corporativos e técnicos científicos também, que pega além das empresas, as entidades de classe e os congressos, né? Em cada evento, por exemplo, nós temos um escopo de cerca de 50 a 60 fornecedores, tipos de serviços diferentes. E isso dá um leque de, algumas vezes, termos no nosso guarda-chuva mais de 200 profissionais de 60 tipos de serviços diferenciados. A gente pega desde alimentação, tradução simultânea, equipe de recepção, segurança, e aí vai, né?
nosso checklist ali ele é bem amplo. E dependendo, mesmo para eventos de 100 pessoas, os menores ou os maiores, vai se ajustando, mas nunca são menos de 10 itens, né, de serviços que a gente contrata, então, sobre o nosso guarda-chuva de organizadora. Então, vocês imaginam o impacto que isso que tem lá no final, né, que é a recepcionista, é o mestre de cerimônias, né, é o carregador, é o pessoal da luz, do som, o pessoal da tradução, né, então... e o que tem... a gente não está acontecendo eventos. Imagina, nós tínhamos uma agenda em março, né? Então, para o primeiro semestre, que caiu toda a agenda, né? E agora, no segundo semestre, também a gente vai se adequando e trazendo. Então, assim, os impactos são seríssimos, né? Então, tem as linhas de financiamento do governo, né? Que algumas empresas têm conseguido. Tem muito pessoal, então pega ali pequenas, médias empresas, MEIs, né? Principalmente, tem bastante equipes que nós contratamos com o MEI. Então, a gente está falando assim de algo inimaginável, né? Então, tem toda uma rede de solidariedade, né? Desde doações de produtos, de cestas básicas, coisas básicas mesmo do dia a dia, porque e também trocas de ideias e está colaborando para que esses profissionais possam se reinventar. Bom, não está fazendo evento, o que tu sabe fazer para poder gerar emprego e renda? O que é possível adequar essa tua vida? Porque são pessoas que têm família, são pessoas que, né, precisam da sua atividade produtiva, que não está acontecendo. E diferente de empresas, né, como está sendo o nosso caso, que a gente tinha uma reserva técnica, né, a empresa já tem 22 anos, então a gente já passou por algumas crises, né, não como essa, obviamente, mas tá difícil para nós, obviamente, cada virada de mesa a gente tem que se reinventar, nós temos a equipe também, né, mas imagina o pessoal lá da ponta, né? Então, a gente está sempre muito preocupado com isso, porque eles sempre dependeram do movimento das organizadoras de eventos. Luciane, tu participaste e participa de diversas entidades, né? Eu relacionei aqui no início da nossa conversa pelo menos 3 que tu participaste, e isso certamente te dá uma possibilidade de contatos em rede, das mais diferentes redes e da cadeia produtiva. Como é que tu percebes a importância desse momento das redes, de se conversar, de se ter acesso a outros profissionais, a outras empresas da mesma atividade, trocar experiências? Isso tu entende que de alguma forma, nesse momento, colabora? Sim, eu sempre fui muito, desde o início da minha profissão, né, eu comecei a trabalhar como relações públicas na área de eventos, na Federação, né, uma entidade de classe, e depois, posteriormente, abri a Sem Cerimônia, depois dessa experiência, e sempre atuando muito com clientes de entidades de classe, né? E aí, hoje, nós somos associados também da CPA, dos Conventions Bureau de Gramado, e né, a gente sempre participando muito dessa cadeia que são as entidades, né? E sim, principalmente agora, onde a gente precisa dessa colaboração, né? Como nós estamos confinados, né? Nós não podemos fazer eventos, nós estamos confinados nem dentro das suas empresas, dentro das suas casas, né? Que é o nosso caso, também voltamos para o home office, cada um de nós. A necessidade dessa troca de informação com outros profissionais, seja da nossa área ou até mesmo de outras, é fundamental, né, Rogério? Porque os olhares, né, do que está acontecendo em cada área, a gente pega aqui o Rio Grande do Sul, mas o que está acontecendo no Brasil, a gente também tem contatos com entidades de outras regiões do Brasil. O que está acontecendo de protocolos para a gente poder trabalhar aqui, ajustar para a nossa realidade, né? Enfim, essa troca de experiência e colaboração e até uma rede de apoio, inclusive emocional, né? Da gente poder, porque é um ciclo, né? Então tem dias que um está mais forte, dá apoio para quem está sofrendo um pouco mais, e assim a gente vai revezando essa liderança, porque
o empreendedor, às vezes, ele é muito sozinho, né? Dentro da sua empresa, de resolver, né? Eu vivo isso muitos anos, né? A minha vida de empreendedora. Como eu falo, eu sou empreendedora raiz, né? Depois eu posso contar um pouco sobre por que eu me considero uma empreendedora raiz. Mas as entidades e essa troca de vivência, para nós, assim, tem sido fundamental, né? Fundamental. E como colabora, porque às vezes tu fala um olhar que para ti é tão óbvio, tem coisas tão óbvias do meu dia a dia, e que eu troco uma ideia e dá um insight no outro, né? E eu estou falando, assim, de entidades, e a gente trocando com os concorrentes, que agora a gente está todo mundo junto, né? Tem que abrir, tem que se abraçar, um segurar a mão do outro, porque a gente quer que todo mundo esteja forte na retomada, né? Os nossos fornecedores têm que estar fortes na retomada, né? Profissionalmente, emocionalmente. Então, essa rede de entidades é o que tem também nos salvado muito, né? Nessa troca, com certeza. Nós conversamos já aqui nos canais do Movimento Solidário Empresarial, né, que estão no Facebook, no YouTube, no Instagram, nos podcasts da Anchor e do Spotify, e nós já conversamos com pessoas de mais de 15 estados do Brasil e mais de 8 países de todos os continentes. Então, sabe que as histórias elas não são muito diferentes, mesmo conversando em determinadas regiões onde já houve uma etapa vencida, né, nós conversamos com algumas pessoas da Itália, por exemplo, que foram o epicentro. Milão, Turim, foi o epicentro de todo esse processo de pandemia lá em março, e que agora nós já estamos no início de julho, é uma página virada. Mas, ao mesmo tempo, as cicatrizes ficaram profundas. Não há como dizer assim, não, está tudo superado, tudo tranquilo, vamos em frente, como se nada tivesse acontecido, porque para todos está sendo algo muito profundo. O que tu enxergas, se é que já é possível a gente perceber isso, Luciane Pacheco, que veio para ficar nesse momento em que a gente está passando? Que comportamento, que transformação tu conseguirias dizer na tua área ou em outras? Não, a partir de agora a gente enxerga que isso veio para ficar. Eu vou dar uma contextualizada um pouco em algumas características, né, Rogério, que são importantes, que independente, né, esteve conosco e vai ficar mais lá na frente, né, que é a questão da inteligência emocional, né, inteligência emocional, para que a gente consiga trabalhar, principalmente nesse momento, né, a nossa ansiedade, né, e agora, na fase que a gente está, que está todo mundo muito mais cansado do que estávamos em março, né, e com muito mais defasado financeiramente do que estávamos em março, então é cada vez mais difícil a gente lidar com a questão da ansiedade, né, da incerteza, e a gente vai precisar ter muito isso, porque lá na frente, agora, na retomada, a gente vai ter que estar batalhando por isso. Então, a inteligência emocional de saber que está todo mundo com uma bomba relógio, né? O cliente está desesperado, ele quer fazer, ele quer entregar, ele quer mostrar e não pode, a gente quer trabalhar e não pode, né? Tem equipe, tem toda essa cadeia que a gente conversou, né? Então, eu acho que agora, né, eu estava conversando há pouco, a gente vai separar, né, as crianças de gente grande, porque esse não é uma brincadeira para amadores, né? Porque tu precisa ter muito controle, né, sobre as tuas emoções, ter esse autoconhecimento e para saber lidar com o outro. Então, a gente organiza evento. Então, o nosso cerne são pessoas, né? Ok, a gente está fazendo eventos híbridos também online, mas só que a gente vive as suas relações públicas, né? A gente entende dessa experiência presencial. Então, inteligência emocional, sim. Eu acho que é outra coisa que eu penso como muito necessário, que eu já tenho como um estilo de vida, né, até por outras práticas, até esportivas que eu faço, que é o essencialismo, né? A gente trabalhar no que é preciso de verdade, sabe? Tu tirar o excesso e focar no necessário.
Como é que isso funciona assim na prática, né? Vamos supor, a gente deixou de fazer eventos, a gente teve que trabalhar dentro de casa e a gente teve que focar nas prioridades e tipo, tirar leite de pedra, né? Então, lidar com o que vai fazer diferença, né? Então, a gente teve que também, a partir disso, desse essencial, trabalhar com muita criatividade para construir pontes para as novas soluções, tem que construir soluções para os novos problemas, né? E isso é uma coisa assim, tu troca o pneu com o carro andando, né? Ao mesmo tempo, tu tem que ser muito ágil, tu não pode ser precipitado, né? Porque são coisas que nunca foram testadas, então e aí isso entra também experiência, né, Rogério? A nossa empresa a Cerimônia tem 22 anos já no mercado, né, de eventos. Antes disso, já trabalhava, né, em eventos. Então, todo o repertório que eu tive antes está nos ajudando agora para fazer essa travessia, né? Mas, então, assim, o que vai ficar acredito que isso. Só que, obviamente, né, vou chover no molhado, a tecnologia. Então, tem muitas coisas que antes nós tentávamos convencer os clientes que era possível, sim, fazer uma reunião online, né, que tem a mesma qualidade e tal, e não, presencial, e aí se gastava o dia inteiro numa viagem, né, que tu podia resolver, como nós estamos falando agora, né. Então, isso vai agilizar, assim como os próprios eventos, né. Muitas vezes a gente também falava do cliente, olha, vamos abrir a plataforma para o digital. Ah, mas aí vai competir com o meu presencial, as pessoas vão deixar de vir. Não vão, elas só não vão vir no presencial se elas não puderem, né? Então, até porque o valor do presencial, do custo do ingresso do evento para o online é o mesmo, né? Pelo menos nas nossas sugestões de trabalho, a gente não faria essa distinção, né? Então, isso sim, então, obviamente, a parte do digital. E sei lá, agora pensando rapidamente, eu vejo como essas linhas, assim, né? Muitas mudanças virão ainda, a gente está passando por elas, né? Mas eu penso que essas seriam os pilares, assim, pelo menos o que a gente está aprendendo no nosso dia a dia, né? Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer. Muito obrigada, Rogério. Luciane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o convite e de compartilhar um pouco da tua vivência deste momento, ao qual a gente está testando, né? A gente está encontrando possíveis soluções e que às vezes funcionam hoje e pode não funcionar amanhã. Como tu mesmo falaste, a gente está sempre encontrando soluções para novos problemas. Né? E tu trouxe na tua fala algo que me chamou a atenção, referente à solitude do empreendedor. E o que acontece? Às vezes o empreendedor é muito sozinho, porque normalmente o perfil de quem empreende é aquele perfil que tem uma essência, que tem uma característica própria, que quer desenvolver algo do teu jeito. Então, o que acontecia? Se ele queria desenvolver algo do jeito dele, ele normalmente não olhava para ver o que o outro está fazendo, como o outro está fazendo e aprender com o outro, porque ele não queria utilizar as coisas do outro, ele quer trazer algo de si, da tua essência, da tua inovação. Só que neste momento, o que a gente percebe? Que todo mundo se misturou. E essa solitude do empreendedor, mesmo que ele não percebesse que a solitude dele era muito por causa do próprio fechamento, da sua própria concha que o próprio empreendedor cria ao redor de si, está sendo quebrado. E ele está buscando no outro possibilidades de conhecimento e de desenvolver novas ideias, porque fazer aquilo que ele fazia do mesmo jeito já não está mais trazendo o mesmo resultado. Então, ele precisava de coisas novas. E isso foi algo que eu percebi que dentro da pandemia está sendo modificado. Não sei se vai ser algo que vai perdurar, né? A gente nunca sabe das mudanças que estão acontecendo neste momento, o que de fato vai ficar ou não. Mas, assim, e tu trouxe essa questão de você ser uma empreendedora raiz e disse que ia compartilhar um pouco com a gente, e a gente percebe nisso, todos os empreendedores têm um pouco de si, essa questão do eu gosto de fazer desse jeito, esse é o meu jeito de fazer, eu quero levar o meu jeito, e a gente está vendo isso
se abranger de forma diferente. Quais foram, dentro da tua forma de empreender, as mudanças que a pandemia te levou a fazer dentro da tua organização, dentro das 100 cerimônias, e aprendizados que vocês já tiveram que obter até agora, que podem levar ou podem utilizar agora e que depois você pode não usar mais? Compartilha com a gente um pouco. Claro, Ana, claro, bem colocado. Isso faz, assim, dá uma autorreflexão, né? E a gente vê um filminho aí nesses últimos meses. Primeiro, sim, eu acho que o estilo de empreendedores, né, antes da pandemia era e a gente teve que também se reinventar, né, durante a pandemia. Porque, como a gente falou da questão das entidades e essa colaboração, né, essa troca e essa construção, porque, sim, a gente, quando o empreendedor abre um negócio, é porque ele quer fazer as coisas do seu jeito, né? Senão a gente teria as outras opções de trabalho, né? E de fazer. Só um minutinho. E aí, primeira coisa, eu vejo assim, o estilo de liderança, né? Ele tá diferente. Por quê? Nós, agora, assim, remotamente, a gente tem que testar a nossa gestão, né? Se funciona, porque se a empresa era frágil com a sua equipe antes, agora no remoto, né, piora. Então, se a empresa estava mais fortalecida com os seus colaboradores, com a sua troca, com o seu interno bem resolvido antes, agora fortalece. É igual ao casamento, né? Os casamentos que estavam mais ou menos na pandemia não vão sobreviver. Quem estava, né, mais fortalecido vão passar por essa junto. Então, primeiro, estilo de liderança, sim, e ser mais assim, menos sozinho, né? Pedir mais a opinião. Então, hoje eu pergunto mais para a equipe. Eu gosto muito de dar ideia. O meu perfil comportamental é executor no talo, né? Então, eu gosto de sair fazendo, né? Claro, tem um planejamento por trás, mas primeiro eu gosto de ver as coisas acontecendo. Eu sou muito realizadora, sabe? Essa coisa de ficar no pensamento ali não é muito comigo. Eu sou mão na massa e gosto de botar... Faço evento também, né? Evento é concreto, sai de uma ideia para o concreto. Então, o estilo de liderança, assim, mais aberto, né? Colaborativo. E assim, Ana, essa tua pergunta do aprendizado que eu tive foram inúmeros, né? Foram inúmeros. Se eu vi esses dias, encontrei uma reportagem de 2000, outubro de 2000, quando eu estava abrindo a empresa. Então, eu já estava com 2 anos de empresa e eu ainda trabalhava dentro da minha casa, olha só. Então, eu comecei a empresa no escritório dentro do meu apartamento, em outubro de 2000. E esses dias eu peguei... Tu eras moderno e não sabia, já estava adotando o home office há 20 anos atrás. E há 20 anos, olha só, Rogério, e agora eu volto para as raízes, entendeu? Claro que de lá para cá eu já tive umas 4, 5 sedes, né? De todos os tamanhos e modelos que vocês podem imaginar. Eu tive 16 pessoas trabalhando dentro da empresa, né? E agora a gente volta, né, para o home office de novo. Então, assim, durante esse tempo... já passaram tantas pessoas pela empresa, equipe, já passou a sociedade, já passaram clientes que chegaram, outros que ficaram, que vão se renovando, porque em 22 anos é uma vida inteira, né? Então, quanta coisa... Eu, há 22 anos, era uma pessoa, agora eu sou outra. Então, a empresa foi trabalhar... E assim, eu sempre acho que a empresa tem a cara do dono, né? A alma da empresa é a alma do dono. Então, teve momentos difíceis, de desafios que a empresa sentiu, teve momentos meus mais motivadores, vamos lá, e criativos, tudo, a empresa sente tudo, né? E agora, nesse momento, que eu acredito, dentre os inúmeros defeitos que eu tenho, um deles não é eu sei trabalhar sob pressão. Então, um deles não é ficar apavorado em momentos de crise. Não é, esse é um dos meus pontos fortes. Eu tenho 1000 outros defeitos. Depois a gente pode conversar sobre vulnerabilidades, inúmeras, tá? Mas eu tenho essa resiliência, eu sei trabalhar sob pressão.
E aí, nesse momento de pandemia, de desespero, de desconcentração coletiva, eu consigo colocar, sabe, em prática, bom, vamos construir solução, vamos trabalhar por aqui. E aí entra o perfil executor, né? Trazer inúmeras possibilidades. Eu trabalho com muitas opções. Nem todas dão certo, a gente testa, né? Mas sei lá, de 5, uma dá certo, estamos no lucro, né? Então, eu sou muito, não sei se o nome é positiva, ou gosto de ver oportunidades, né? Ou quando a gente não tem opção, a gente tem que fazer com que dê certo, lutar até dar certo, né? São chavões? Não são, é da nossa realidade, né? Então, ao longo desses 22 anos, eu mudei muito, mas com certeza, nos últimos 4 meses, eu vou mudar exponencialmente, né? Então, sim, mais flexível, né? Às vezes, sabe, mudança de mindset, tem aquela rigidez, né? Eu tô sempre certa, sabe? Super questionando tudo, né? Porque é importante, acho que só sobrevive tanto tempo, assim, no mercado, porque a gente se recicla, né? A gente tem que sempre estar olhando para o novo. E eu estou muito acostumada a trabalhar na zona de desconforto, né? Então, eu tenho que ficar à vontade nesse desconforto. Eu tenho que ampliar minha zona de conforto, né? Eu tenho que olhar para isso como uma coisa natural, porque a mudança é natural, né? Então, quando tu entra numa pandemia que vira tudo de cabeça para baixo, se eu tivesse, não, mas é tudo, né? Eu sempre estou aqui confortável no meu cantinho, eu ia sofrer muito mais. Mas não, a minha vida nunca foi muito confortável, a gente sempre teve que estar inventando. Então, agora é um pouco, tem que potencializar o que a gente já fazia. E eu acho que para isso, quem trabalha com eventos já tem essa mente programada, né? A gente trabalha com soluções e a gente tem que trazer ao vivo e a cores, né? Porque o evento nos exige isso. Então, tem que lidar, tem que pensar muito rápido, agindo em cima do imprevisto. Eu acho que isso ajuda um pouco mais, né? Nessa passagem de agora. Alessandra Fraga, consultora de imagem e da coordenação nacional da BPW. Obrigada, Rogério. Eu, primeiramente, quero agradecer a Luciane por estar aqui com a gente, né, dividindo o conhecimento dela para todos que estão nos vendo e nos ouvindo. Ouvindo vocês falarem, eu faço uma reflexão, assim, primeiro, né? A gente começou a sentir essa crise em março e nós achávamos que, de repente, lá em junho, a gente já está em condições melhores. E aí a gente percebe que as condições não estão melhorando. Como tu mesmo falaste, a gente já está desgastado, né? Financeiramente, emocionalmente, mas mesmo assim a gente tem que se reinventar. E ainda como tu falaste, o setor de vocês é um setor que tem uma cadeia muito grande, e muitas pessoas também que, por exemplo, nós aqui, Ana Paula, eu, Rogério, a gente dá aula, faz palestra, né, consultorias, trabalhamos também em entidades, né, onde eu era presidente da BPW Porto Alegre, onde a gente tinha 3 eventos mês, e a gente tinha esse costume, esse ritmo. Então, se a gente for observar, essa cadeia é muito maior, né? As pessoas estão sendo muito afetadas. E aquela questão que a gente estava falando agora, de reinventar. Mas eu acho que, como tu falaste, inteligência emocional para essa reinvenção é muito importante, porque tudo que a gente construiu, a gente pode perder nesse período se a gente não conseguir equilibrar. A gente tem que cuidar da nossa reputação, né? A gente tem que cuidar de tudo que a gente construiu. E aí a gente tem que se reinventar, mas pensando de que forma que a gente vai se reinventar para não perder tudo que criamos, né? Então, muitas vezes é melhor parar, refletir, estudar, rever, criar, de repente, um novo produto com base com todo o teu conhecimento ou com um novo conhecimento que tu vem adquirir, né? Então, eu queria te fazer uma pergunta nessa questão de reinvenção, de expectativa, para todas as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, como tu é uma referência nessa área de eventos, pode ter muitas pessoas do setor nos ouvindo que não sabem para onde vão, o que vão fazer e o que esperar. Então, eu te pergunto a questão assim, quais são as tuas expectativas, como tu está se reinventando e qual a tendência que tu vê a médio e longo prazo para o setor de eventos?
Tá, ok, Alessandra. Então, vamos assim, o que nós estamos fazendo, né, na prática, né? Então, desde o dia 17 de março, quando nós entramos em home office, e assim, um parêntese, né, pessoal, dia 17 de março, quando a empresa fez 22 anos, nem no dia do aniversário, né, aí no outro dia já todo mundo, né, no home office, trabalhando remotamente. De lá para cá, é isso, né? Bem como tu falaste, a gente pensou, bom, vai durar 2 meses, né? Daqui a pouco a gente volta. Daí os clientes ainda não estavam cancelando, não estavam remarcando, a gente estava tentando conciliar, né? E aí, quando viu que não era bem assim, bom, primeira coisa é dados de realidade, né? Bom, como é que a gente está? Não querer, sabe, não querer não ver o problema, né? Então, vamos olhar para o problema como ele é, mas não também um tamanho maior do que ele se apresenta, até porque a gente não sabia muito bem. Então, trabalhar a ansiedade, sabe, os medos reais e os medos imaginários, e aí tu começa a ouvir uma coisa, fulano da outra, fake news, aquela coisa toda, não. Olha para ti, para os teus potenciais. E aí a gente começou a perceber, bom, não vai dar para fazer evento presencial. Como é que funciona essa questão do totalmente online, dos eventos híbridos? E aí nós começamos uma verdadeira maratona, né? Nós paramos e fomos pesquisar por onde, né? Visitamos mais de 10 espaços de estúdio, porque também os fornecedores e os espaços de eventos se reinventando e montando essas estruturas, né? Para fazer esse novo atendimento. Então, tudo muito novo. Então, o que funciona, né? O que não funciona? Como é que são essas plataformas, e os inscritos, e como é que, sabe? E aí fizemos essa pesquisa, né? E presencial, a gente teve que ir nos lugares para ver, para poder depois apresentar a solução, né? Claro, com toda a segurança, a equipe foi, e aí eu fui, alguns outros entravam online, e às vezes a gente fazia até esses testes, né? De como funciona. Então, e aí conseguimos, sim, colocar, até porque o cliente teve que fazer as suas entregas, né, são associações, empresas, e aí a gente conseguiu colocar alguns eventos desse ano ainda para o híbrido, né, ou totalmente online. Então, tem eventos que são online, como a gente está falando agora, ou híbridos, né, o palestrante, 2 palestrantes no palco, aí chama um terceiro e a coisa vai funcionando. E com eventos, alguns bem técnicos, né, bem assim, mais complexos de ser feitos, com apresentação de trabalhos, com apresentação de pôsteres, com salas paralelas, e tudo isso é um universo fantástico que já existia, só que a gente nunca tinha utilizado tanto, porque não teve essa necessidade, porque tínhamos o presencial, né? Sempre a preferência pelo presencial. Agora, como não dá para fazer, a gente foi descobrindo esse mundo. Então, a gente teve que aprender muito rápido, né? E como é que a gente aprende muito rápido? Perguntando para quem já está no mercado faz tempo, e assim como quem está no mercado tempos nessa parte tecnológica, nos perguntava, enquanto organizadores de eventos, quais eram as expectativas, como é que o teu cliente quer, e a gente foi literalmente ajustando isso, sabe? Foi uma construção nossa com os fornecedores, com os parceiros de trabalho, com os locais de eventos, com o cliente também apostando que a gente ia entregar para ele a melhor solução, né? Então, sim, essa no curto, médio prazo vai ser a solução. A gente não vai ter como fazer eventos para muitas pessoas, mesmo em locais maiores, vão ter que trabalhar com 50% da capacidade, outros 30% da capacidade, depende muito, né, do espaço, o número de pessoas e o formato de eventos. Então, os eventos locais, né, então, para não ter essa mobilidade. Então, são eventos onde tu vai poder ir de carro, né? Sem ter que fazer muito transporte, muita coisa, muito contato, né? Em viagem e tal. Os palestrantes, o que nos dá, né, essa mobilidade, temos palestrantes de todo mundo agora, né? Participando dos eventos, porque tendo uma boa internet funcionando, tudo tá válido. Então, essa tendência, assim, né, de estar acontecendo. Então, assim, todo mundo que conseguir se inserir nesse universo e se reinventar para isso, de qualquer maneira, estou falando da nossa experiência, né? E aí fazendo entregas específicas, porque nós não apresentamos, não podemos só apresentar a produção. Eu vou
o evento vai acontecer, vou montar a lona, né? Como a gente fala, vou montar a lona. Tá, mas como é que tu vai entregar esse evento? Como é que vai chegar no público do teu cliente? Então, existe toda uma inteligência de comunicação, de comunicação por trás, que a gente tem que começar a pensar diferente. Não que não tivesse no presencial, já tinha, só que agora as mídias, as entregas, a distribuição desse evento para o público é diferente. Então, tem toda uma estratégia por trás e a gente tem que entender muito do negócio do nosso cliente, mais do que antes. Porque o olhar agora é como se fosse olhar para dentro dele, né? Então, a gente tem que ser um braço muito forte desse cliente para poder fazer com que dê certo essas entregas, né? Eu não sei se eu respondi toda a pergunta, como poder ajudar as pessoas, né, do nosso setor, mas é isso, é apostando, né? A gente está tentando abrir esses caminhos para poder levar os nossos parceiros juntos, né? Poder levar cada um dos nossos parceiros juntos. Luciane Pacheco, antes de fazer a rodada final aí de conversa com a Alessandra e com a Ana Paula, eu queria te dizer duas coisas. Primeiro, que eu falei que nós teríamos muitas coisas boas nessa conversa, porque tu sempre tem uma energia muito positiva e transmite muita positividade, muitas coisas legais para as pessoas. Eu acho que isso é algo que as pessoas estão precisando nesse momento. Antes de passar, então, para a Alessandra e para a Ana Paula, eu quero te fazer uma pergunta. O que é empreendedora raiz? A empreendedora raiz, Rogério, é tipo isso, assim, que eu falei da minha foto de 20 anos, tá? Só que essa minha foto de 2000 era 1º de outubro de 2000, né? Eu já tinha uns 5 anos de experiência ali, né? Eu já estava bem, já estava com uma estrutura, né? Mas porque antes que era início da Sem Cerimônia. Antes da Sem Cerimônia, eu já tive uma outra empresa enquanto eu estava estudando, era estudante da Unicinos, né? E aí montei uma empresa com 2 colegas e a gente teve a nossa primeira empresa de eventos. Então, o que eu vejo, o que é a empreendedora raiz? Aquela que sempre teve dentro de si aquela vontade de empreender, sabe? Aquela necessidade, é quase assim, eu fui pouco tempo funcionária na minha vida, né? Porque eu comecei a empreender muito cedo, foi por isso. E eu nunca fui uma boa funcionária, nunca, sabe? Eu tinha muitos problemas com a chefia, porque eu ia lá e resolvia as coisas, eles não conseguiam me despachar comigo, eu ia lá, não, pode fazer assim. Então, eu sempre dava muito estresse para os meus gestores, né? Mas como empreendedora, eu sou um bom atendimento, né? Então, os clientes gostam de trabalhar comigo. Então, eu acho que é muito isso, é a gente começar porque eu comecei com nada, né, Rogério? Começou um computador e um telefone, né? E aí ter essa vontade e poder ter essa persistência, sabe? De ouvir, depois dessa primeira empresa, antes da Sem Cerimônia, eu tive uma passagem durante 2 anos, eu fui chefe de cerimonial do Ministério Público, a convite, né? E criei uma assessoria de cerimonial e relações públicas do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Então, eu fui lá como empreendedora. Eu fui construir uma coisa que não existia. Concluiu o meu projeto, pedi para sair. A minha mãe quase infartou, né? Tu vai sair do cerimonial do Ministério Público, um cargo bacana e tal, para começar do nada uma empresa. Vou. Era o que eu queria, porque foi uma passagem na minha vida que eu quis aprender como funcionava, mas eu não queria voltar a ter um emprego, eu não queria buscar uma posição pública, enfim, eu sempre quis ter o meu negócio. Então, larguei tudo para começar, então, a Sem Cerimônia, né, nesse período. Então, eu acho que é isso. E a raiz, por quê, Rogério? Vamos supor que desse tudo errado, tá? A empresa quebrasse, não tivesse como pagar minhas contas, nunca mais vai ter evento, não vai mais existir evento no mundo, né? Eu vou continuar existindo, eu como empreendedora vou acontecer com outras bases, eu vou inventar outras soluções para os problemas que estão acontecendo. Então, isso é importante, a empresa quebra, o profissional não, a pessoa não, pessoa não quebro, né?
E a empresa, nunca quebrei a empresa, né? Então, mas ao longo eu saí e tal, mas não teve esse problema. Mas acho que a raiz é isso. A raiz é aquilo que a gente tem profundo que te dá a sustentação, né? Então, é por isso que eu falo que eu sou empreendedora raiz. Onde eu estiver, eu vou empreender. Então, queria convidar a Alessandra Fraga e a Ana Paula para fazer uma rodada final. Alessandra Fraga. Eu queria te agradecer, né, por estar aqui com a gente. Realmente, como disse o Rogério, tu passa uma energia muito boa, assim, forte. Isso vai levar para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo e vai transmitir para ela. E agora eu tô falando sobre empreendedor raiz, eu também me descobri como uma empreendedora raiz, né? Também sou assim, eu sempre quis empreender, não importa qual área o que fosse, eu queria empreender. Então, resumindo, assim, o empreendedor raiz é uma pessoa que tem foco, propósito e poder de execução. Basicamente isso, né? É verdade. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente e tenho certeza que vai auxiliar todas as pessoas que estiverem nos vendo e nos ouvindo. Obrigada. Eu que agradeço. Luciane, muita gratidão por estar aqui compartilhando conosco tudo que você trouxe, teus conhecimentos, a tua força de vontade, a tua positividade, esse pensamento de encontrar solução e sair da caixa. Se eu não consigo fazer isso hoje dessa forma, eu tenho que me abrir para o novo e desenvolver outras coisas, é preciso seguir. Muita gratidão, espero que a gente possa se encontrar muitas outras vezes em várias outras atividades. E até logo. E eu só tenho mesmo que agradecer. Até mais. Obrigada, Ana. Luciane Pacheco, CEO da Sem Cerimônia Eventos e Turismo, uma pessoa que teve passagem como conselheiro do Conrep, como presidente da ABOC, presidente da Porto Alegre Convention and Visitors Bureau, foi chefe de cerimonial e relações públicas do Ministério Público. Para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento, no início de julho do ano inesquecível de 2020, que mensagem tu deixaria para elas? São tantas coisas, são tantas emoções. Mas assim, continuem remando, continuem caminhando. A gente, como se a gente estivesse passando por um deserto, né? A gente não sabe, mas é uma passagem, né? Então, cada dia acorde com um objetivo, com um propósito, com alguma coisa para lutar, né? Para vencer. Porque lá dentro da gente está toda a força e todas as respostas que a gente precisa. Então, assim, confia em ti. A gente é muito mais forte do que a gente imagina, né? E é nesse momento que a gente é testado para isso. Não está conseguindo sozinho, pede ajuda, sabe? Estende a mão, vai ter alguém para te ajudar. Quantas vezes eu tive pessoas que me ajudaram, né? E quantas vezes eu posso ajudar também uma outra pessoa? Então, assim, confia mesmo, vai passar e daqui a pouco a gente vai estar junto de novo. Só que a gente precisa de todo mundo junto, forte agora. Muito bem. Muito obrigado, Luciane Pacheco. Obrigado, Alessandra Fraga. Obrigado, Ana Paula. Foi um ótimo bate-papo. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo bate-papo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchauzinho. Até mais. Até mais.